Neste vídeo, vamos apresentar outras duas instituições que sustentam o sistema político brasileiro. Vamos apresentar o princípio da divisão dos poderes e também o federalismo. O princípio da divisão dos poderes é previsto em nossa Constituição como uma cláusula pétrea, ou seja, não é passível de ser mudada. Então, cabe a nós aqui entendermos como a Constituição prevê que o Estado é uno e indivisível e, ao mesmo tempo, há uma divisão de poderes entre executivo, legislativo e judiciário. As funções de cada poder são atribuídas a eles para que eles interajam de maneira harmônica e não conflitiva. Costuma-se atribuir ao poder executivo o papel de executar as leis, ao poder legislativo de legislar e elaborar as suas leis e ao poder judiciário de verificar o seu cumprimento. Porém, essas são as suas funções típicas. Os poderes também têm as suas funções atípicas e cabe aqui a nós apresentá-las também. No caso do poder executivo, por exemplo, o presidente da República também tem o poder de legislar por meio das medidas provisórias. No caso do poder legislativo, esse poder também tem o poder de verificar o cumprimento das leis por meio das CPIs, as Comissões Parlamentares de Inquérito. O poder judiciário, por sua vez, também pode ser um poder que inicia e propõe leis que serão posteriormente verificadas pelo poder legislativo. Em se tratando do exercício desses poderes, cabe a nós agora explicar cada um deles. O poder executivo no Brasil é exercido no nível nacional pelo presidente da República, como dito no outro vídeo, para mandatos de 4 anos com a possibilidade de reeleição, que foi inserido em 1997. O poder legislativo em nível nacional é exercido pelo Congresso Nacional, que se divide em Câmara dos Deputados e Senado Federal. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados federais, e eles são eleitos por meio do sistema proporcional. Os 26 estados e Distrito Federal têm ali os seus representantes, eleitos de acordo com o tamanho da população de cada um desses estados. No caso do Senado Federal, o número de senadores é fixo por estado. São 3 senadores em cada estado e eles são eleitos para mandatos de 8 anos, diferentemente da Câmara dos Deputados, que é eleita para mandatos de 4 anos. A renovação das duas casas também se dá de maneira diferente. No caso da Câmara dos Deputados, todas as cadeiras são renovadas a cada 4 anos, ou seja, a cada 4 anos votamos mais uma vez para eleger nossos 513 representantes. No caso do Senado Federal, a eleição se dá de maneira entre 1/3 e 2/3, ou seja, em cada eleição elegemos 1 ou 2 senadores em cada estado. Mas qual será o motivo da existência de 2 casas para representar o poder legislativo em nível nacional? A diferença é simples. A Câmara dos Deputados serve para representar a população brasileira distribuída de acordo com o tamanho da população em cada estado. Ou seja, estados que têm uma maior população e, por consequência, um maior número de eleitores, elegem mais deputados federais. E estados que têm uma menor população elegem menos deputados. A questão é, há um número mínimo e um número máximo que cada estado pode eleger. Temos um piso de 8 deputados federais e um teto de 70 deputados federais, que não deve ser ultrapassado por qualquer um dos estados na hora de eleger os seus representantes. No caso do Senado Federal, os senadores são eleitos para representar os entes federados, ou seja, cada senador representa os interesses do seu próprio estado e não da população do seu estado. Por isso há um número fixo entre cada estado na hora de eleger os seus senadores, sendo esse de número de 3 senadores por estado. Por fim, cabe aqui tratarmos do poder judiciário. O poder judiciário em nível nacional é composto por uma série de órgãos, como o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o STF, Supremo Tribunal Federal e uma série de outros órgãos que o compõem. Esses órgãos adquiriram status de poder, sobretudo a partir da Constituição de 88. E pouco a pouco, o Poder Judiciário foi adquirindo mais status e mais projeção nacional, sobretudo por meio de julgamentos que marcam a história política recente do Brasil, como, por exemplo, o caso do Mensalão e o caso da Operação Lava Jato. Sendo assim, cabe aos outros entes federativos replicarem essa mesma estrutura de divisão de poderes nos diferentes níveis. Cabe aqui então a pergunta: o que são os entes federativos? Para além da divisão de poderes,
os sistemas políticos também podem variar de acordo com a concentração de poder político-administrativo. Há estados unitários e há estados federativos, e esse é o nosso caso. A nossa federação compõe a União, que é o poder em nível nacional, os 26 estados e Distrito Federal e os municípios, que no momento atual são 5.570. Cabe a cada um desses níveis federativos diferentes responsabilidades na elaboração das políticas públicas, assim como na gestão do orçamento nacional. Nesse sentido, cabe a cada um desses níveis de governo a sua respectiva autonomia para elaborar leis e para verificar o seu cumprimento, tanto no seu poder executivo, legislativo e judiciário. Cabe aqui apontarmos como se dá o exercício do poder em cada um desses níveis. Como já falamos no nível da União, o poder executivo é exercido pelo presidente da República e pelos seus ministros. O poder executivo no nível estadual, por sua vez, é exercido pelos governadores de estado e os seus respectivos secretários. No nível municipal, o poder executivo, por sua vez, é exercido pelos prefeitos e prefeitas dos nossos municípios. O poder legislativo, por sua vez, como já foi dito, no nível da União, é exercido pelo Congresso Nacional, dividido em duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. No segundo nível, o nível dos estados, ele é exercido pelas assembleias legislativas de cada estado. E no nível municipal, ele é exercido pela Câmara de Vereadores. Por fim, o poder judiciário, como já foi dito, é exercido em nível nacional por uma série de órgãos, o mesmo acontecendo no nível estadual, que são os tribunais de justiça e os tribunais estaduais de cada uma das áreas do direito. E cabe também apontar que o nível municipal não possui, por sua vez, os seus órgãos do Poder Judiciário. Enfim, esperamos que por meio desse vídeo você tenha conseguido compreender como se dá a divisão de poderes no nosso país, assim como o federalismo, duas instituições que sustentam o nosso sistema político.